segue mais uma aula de arte, segundo bimestre para os primeiros anos do ensino médio. Nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre sobre mediação cultural, patrimônio cultural, intervenção artística e arte urbana, tá? No primeiro bimestre nós trabalhamos um pouquinho sobre o patrimônio cultural e intervenção artística, só que foi num outro sentido, tá? Esse bimestre nós vamos continuar trabalhando esses temas, só que eu vou procurar explicar para vocês de uma outra forma, sobre um outro ponto de vista, tá bom? Bom, antes de fazer as perguntas e tudo, eu vou explicar para vocês o que é o patrimônio, tá? Então eu preparei um slidezinho para explicar, porque nós temos três tipos de patrimônio, tá? O patrimônio cultural histórico, cultural e ambiental. Então eles podem ser materiais e imateriais, tá bom? Então olha só, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo. Existem os três tipos de classificação: patrimônio cultural, histórico e o ambiental, tá bom, pessoal? Olha só. Seguindo aqui, ó, no slide, aí nós temos o primeiro, que é o patrimônio cultural, o conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo. Aí temos o patrimônio imaterial, que são os saberes específicos e as formas de expressão, os lugares da sociabilidade, as festas, as celebrações populares, são as formas do saber, o sentir, de viver e de fazer do povo. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e é constantemente criado. Como aqui mesmo já está falando, patrimônio imaterial não é alguma coisa ou algo palpável que você possa pegar e tal. São culturas, tá? Aí nós temos aqui na sequência patrimônio material, tá? Patrimônio material. Então, com base nessas legislações específicas, é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes, das artes aplicadas. Estão divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos e bens individuais. Imóveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivos videográficos. O patrimônio refere-se a qual tempo? Ao passado? Ao presente? Ao futuro? Sim, não, por quê? São também os que se produzem no presente, como expressão de cada geração. Nosso patrimônio vivo, artesanatos, utilização de remédios, formas de trabalhar, cultivar, colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinária, foguetes, expressões artísticas e religiosas e jogos. Aí sim, o que é a memória? Isso daí Então olha só, o conceito que remete a lembranças, vestígios e ao mesmo tempo em que estabelece relações entre o passado e o presente. E aí vem o documento histórico. O que é um documento histórico? É um material produzido em determinado período que pode ser compreendido como objeto, utensílios, indumentárias, que é a vestimenta, a roupa, textos, pinturas, esculturas, entre outros. Sobre o tombamento, tombar alguma coisa de acordo com as normas legais equivale a registrar, com o objetivo de proteger, controlar, guardar o tombamento de bens culturais, visando a sua preservação e restauração, que é de interesse do Estado e da sociedade. Por exemplo, aqui na minha cidade de Socorro, nós temos a Congada. Eles estão tentando tombar isso como um patrimônio cultural imaterial, tá bom? A Congada é uma coisa que já vem de geração em geração e está correndo o risco de ser extinto, porque não estão passando para os netos, os bisnetos. Então isso é o tombamento. Nós temos também o IFAM, ele cuida das partes arqueológicas, as partes de preservação. Tem os lugares que zelam pelo patrimônio cultural e histórico, que é o arquivo, local onde os documentos históricos são guardados para futura utilização e pesquisa. Os arquivos guardam informações registradas em suporte de papel, como cartas, fotografias, mapas, escrituras, certidões,
depoimentos de livros, processos, jornais, folhetos, revistas, cartões postais, cartazes, entre outros. E aí tem os museus, também essa parte dos museus, que tiveram origem no século XVIII com o objetivo de educar o povo a partir da necessidade de criar uma consciência de nacionalidade. Segundo o Conselho Internacional dos Museus, é uma instituição permanecente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos de materiais do homem e do seu entorno, para a educação e o deleite da sociedade. Visto isso, pessoal, tem uma atividadezinha que segue agora na parte da... Bom, então segue o seguinte, eu quero que vocês expliquem o que é o patrimônio material e imaterial e comentem sobre o que você acha sobre a sua própria explicação. Para você, qual é a diferença aqui, ó, entre reformar e restaurar? Você sabe quais restaurações já foram feitas na obra da sua cidade? Você sabe o que é um tombamento? Comente. Então olha só, tem uma diferença muito grande entre reformar e restaurar, tá? Pesquisem, escrevam isso daí. Eu quero que vocês tentem explicar de uma forma bem sucinta, tá? Não precisa prolongar muito não. Por que temos que preservar e restaurar e intervir? Qual o papel e a função da intervenção em arte? Gente, nós trabalhamos bastante isso no primeiro bimestre. Você já ouviu falar de arte urbana? Conhece na sua cidade ou região artistas que produzem esse tipo de arte? Comente um pouquinho sobre esses artistas, se você conhece ou não. Se não conhece, eu quero que vocês pesquisem sobre algum tipo de arte urbana e fale sobre isso. A questão 5. Quais dessas manifestações artísticas você conhece? Grafite, stencil, stencil grafite, né, no caso, reverse grafite, aí tem land art, lambi-lambi, assemblages, arte conceitual, style specific e performance. O que são esses tipos de manifestações artísticas? Lembra, ó, na eletiva nós estamos trabalhando o grafite, eu passei o stencil grafite para vocês já na parte da eletiva. Então, tentem explicar isso daqui também. Aí tem aqui, ó, anotem essas daqui que provavelmente não tem na apostila de vocês, essas outras questões. Você sabe quais cidades e monumentos brasileiros são considerados patrimônios culturais? E em sua cidade, existe algum? Qual é? Então, olha só, são 3 perguntas em uma, tá? Aqui, ó. Quais monumentos históricos você conhece? Existem esculturas na praça de sua cidade e murais pintados? O prédio da sua escola é patrimoniado? Já participou de alguma atividade de intervenção artística na escola ou em outro espaço? Comente a sua experiência. Você sabe o que é arte urbana e intervenção artística? Para você, grafite ou grafite é arte? Já praticou ou conhece alguém que tem esta prática? Bom, para sexta-feira, pessoal, então eu quero essas atividades. Vocês enviem para mim uma foto da atividade. Não esqueçam de colocar no e-mail o número, a série, a data. E por favor, coloquem lá no enunciado o seu nome completo. Não coloquem e-mail com apelido, Gamer PC, Super Ultra Forge, não sei o que lá, porque aí não dá para entender, tá bom? Porque aí fica mais fácil na pesquisa. Eu quero essa atividade para sexta-feira. Tem na apostila de vocês essas perguntas, tá? E qualquer dúvida é só perguntar aqui no WhatsApp que nós eu tiro a informação para vocês aí.